Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: tudo de bom que pensamos, sentimos ou fazemos é graças à presença de Jesus Cristo. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Nós só conseguimos entender a luz quando nós saímos da escuridão. Quando nós vivemos longe de Jesus, o normal é sempre se sentir mal e ter alguns pequenos momentos de prazer e distração. Então nós achamos que a nossa vida se resume a isso, a conquistar bens para que nós possamos ter momentos de distração. Por quê? Porque nada de bom existe em nós. Outra crença que nós temos é que nós podemos escolher se nós mentimos ou se nós dizemos a verdade. Quando vê, nós já mentimos. Nós não temos essa capacidade de escolha. Assim como nós não podemos escolher os nossos sentimentos. Se fosse assim, quem iria escolher ter depressão? Ficar ansioso, ficar triste? Mas nós não escolhemos o que nós pensamos, mas nós sentimos tudo aquilo que pensamos. Mas de onde vêm os nossos pensamentos? Vem dos espíritos que estão perto de nós. Ah, mas eu não acredito que isso seja verdade. Quando você ora, o que acontece? Você sente uma paz instantânea. E qual é a diferença entre uma oração e você pensar em qualquer outra coisa? A sua intenção. A sua intenção é conversar com Deus. A sua intenção é que Deus venha até você e te faça algo. Se fosse assim, só a intenção, você tem intenção por muitas coisas. Não deveria se gerar bons sentimentos, boas energias? Mas nós sabemos na prática que não funciona assim. Dentro da nossa cabeça, dentro da nossa ilusão, nós podemos viver essa vida sem Deus, nos baseando apenas na ciência humana, em tudo aquilo, todo conhecimento que pode ser trocado entre as pessoas. Alguém teve o insight de alguma coisa, foi lá escrever um livro, outras pessoas começaram a estudar, validaram, aquela tese, ela era comprovada. Não existe pior coisa do que isso, sabia? Porque se eu olho para o céu e eu quero ver algum animal nas nuvens, eu sempre vou encontrar algum animal. Então aquilo que o ser humano deseja, o diabo proporciona. Só que soluciona o problema? Não. Por isso que as terapias elas são tão ineficientes. Você fica anos e anos e anos reclamando, falando isso, e o máximo que você vai poder voltar a ser é a pessoa que você era antes do trauma. Ele não tem capacidade de fazer o que Jesus faz. Ele não tem capacidade de fazer o que a luz faz, do que o amor faz. Quebrar essa dependência emocional. E também não tem capacidade nem de salvar a tua alma. E o depois? Qual vai ser o próximo problema? Qual vai ser a próxima pessoa, a próxima circunstância que você vai ter para reclamar? Porque quando nós não somos curados, tudo nos gatilha. Eu posso estar vendo um filme que acontece uma cena de algo e já me faz lembrar outra coisa. E começa o processo de vitimização. E nesse instante a minha vida ela já não serve mais para nada. É por isso que em momentos recorrentes nós sentimos uma vontade muito grande de nem estar vivo. E tudo isso vem da onde? Vem de Deus? Vem dos meus pensamentos? Eu escolho pensar nisso? Você acha que alguém quer pensar nesse tipo de coisa? Então nós precisamos entender que a oração e a palavra de Deus, elas são fundamentais para que nós possamos começar a ter uma vida. Aquilo que a palavra de Deus chama de vida verdadeira. Porque respirar não é ter vida. Viver longe de Deus não é ter vida. Ter dependência emocional não é ter vida. Ter vícios não é ter vida. Depender de algo desse mundo não é ter vida. Deus ele oferece algo que está muito além de nós, mas nós só podemos conhecer isso na sua presença. Se a gente vai lá em Filipenses 1, versículo 8 a 11, a palavra do Senhor ela diz assim: Deus é testemunha de que estou dizendo a verdade, quando afirmo que o meu grande amor por todos vocês vem do próprio coração de Cristo Jesus.
O que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais e que tenham sabedoria e um entendimento completo, a fim de que saibam escolher o melhor. Assim, no dia da vinda de Cristo, vocês estarão livres de toda impureza e de qualquer culpa. A vida de vocês estará cheia das boas qualidades que só Jesus Cristo pode produzir para a glória e o louvor de Deus. Quem está conversando conosco? Paulo. E essa igreja de Filipos, foi ele quem fundou, né? Foi ele quem evangelizou as primeiras pessoas. Só que aqui nós temos que sempre entender o contexto. Onde Paulo estava quando ele escreveu essa carta? Ele estava preso em Roma. E mesmo ele preso, ele continuou pensando nas pessoas às quais ele ajudou essas pessoas a conhecerem o Senhor. E é uma coisa que é super comum. Quando nós evangelizamos alguém, o que nós fazemos? Nós oramos para Deus para que essas pessoas elas possam se converter. E quando elas se convertem, elas ganham a autonomia das suas vidas e ganham também mais uma característica, a capacidade de evangelizar outras pessoas. Então a corrente do amor, ela continua sendo passada para frente em cada conversão. Dentro desse contexto, as pessoas poderiam desconfiar das intenções de Paulo. Bom, ele está preso. Ele está mandando essa carta aqui porque ele está querendo alguma coisa. Não, ele quer alguma coisa, ele deve estar precisando de dinheiro, alguma coisa, por isso que ele está falando desse jeito com a gente. Então Paulo, ele deixa claro, logo no comecinho da carta, que ele não está fazendo nada porque ele quer alguma coisa deles, mas é pelo amor. O amor é aquilo que não tem interesse. Eu não faço algo porque vai me trazer algum retorno. Amar não é ter retorno, amar é servir a Deus. Ele começa dizendo, Deus é testemunha de que estou dizendo a verdade. Então ele precisou evocar o Senhor para que o que ele estivesse falando tenha um peso. Quando afirmo que o meu grande amor por todos vocês vem do próprio coração de Cristo Jesus. E aqui é uma coisa que nós precisamos aprender. Nós amamos por quê? Porque Deus nos amou primeiro. Nós amamos por quê? Porque Deus é amor. Eu consigo amar sem Deus? Não consigo. Ai, claro que eu consigo, eu já tive um namorado, eu já tive isso, porque eu amei. Você perdoou? Quem muito ama, muito perdoa. Ah, não, mas é imperdoável o que ele fez. Não, isso não pode ser perdoado, não, isso não pode ser feito. Amor que passa não é amor. Lembra sempre disso, o amor de Deus, ele é eterno. Você quer chamar de amor algo que é humano. Um tesão, uma admiração, um prazer, alguma coisa que você sente. Mas se isso passa com o tempo, não é amor. Se isso na sua cabeça pode ser abandonado, não é amor. Se isso é coisa de circunstâncias, que ele vira de amor para raiva, para ódio e volta a ser amor, não é amor. Pode ser apego. Amor não. O amor, ele não visa os seus próprios interesses. O amor é aquele que sacrifica o seu próprio filho numa cruz. O amor é aquele que traz algo totalmente contrário para o meio da escuridão para que as pessoas elas possam ter um caminho. O amor é totalmente diferente do que a gente conhece. Nós não temos sabedoria, nem temos conhecimento, nem temos maturidade para pensar no que é o amor. Tudo que a gente faz é muito raso. Os nossos atos de justiça, segundo o Senhor, são como trapos sujos. Eles não servem de nada. Se baseiam apenas nas nossas opiniões e nos nossos interesses. E se eu não tenho uma mente controlada pelo Senhor, como você acha que vai ser as minhas opiniões e os meus palpites? E a gente vive pedindo conselho para as pessoas, achando que o tempo cria relações as quais são superiores às espirituais. Não são. O tempo não substitui a luz. O tempo não substitui. Você pode viver uma vida inteira na escuridão, e isso não significa que daqui 100 anos você vai começar a ver. Porque não funciona assim. Nós somos ignorantes, nós somos tolos. Tolos, tolos, tolos. Então Paulo está dizendo, olha meus queridos, você sabe por que eu falo que o meu amor é verdadeiro? Porque ele vem do próprio Deus. Eu não estou querendo nada de vocês. Quando eu fui aí, vocês não eram ninguém, vocês não tinham nada, vocês não conheciam nada. Vocês me perseguiram, me apedrejaram, me prenderam. Nós já falamos de Filipos, onde eles ficaram orando dentro da cadeia à noite. E o carcereiro se converteu.
Então, quando você começa a olhar o contexto das coisas que estão acontecendo, como que ele não teria amor? Cada evangelização que a gente faz, cada pessoa que aceita a palavra de Deus, que recebe uma Bíblia, é um gesto de amor. É um gesto de amor se importar com essas pessoas, mas isso não quer dizer que nós somos responsáveis por elas. Nosso papel é trazer elas até Jesus. Quem faz o milagre é Jesus. Nós só estamos semeando e nós temos que ficar muito claro isso. Eu não tenho que me interferir na vida do meu irmão, eu não tenho que ficar ali como um vigia, olhando o que ele faz, olhando o que ele deixa de fazer, se é ou se não é. Se Deus tocar o meu coração para exortar, porque ele está seguindo no caminho de Cristo, amém. Senão eu não vou falar nada. Eu não tenho que ficar olhando e falar, não, eu não posso perder. Quem sou eu? Eu sou um servo, eu só entrego mensagens. O resultado final é o que cada um faz com a mensagem que recebe de Deus. E aqui ele vai começar a abrir a oração dele. O que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais. Ele está preso dentro de um lugar. Podia estar orando, pedindo para Deus, para que Deus o libertasse. Mas ele está orando por pessoas que estão distante deles. E pedindo o quê? Que o amor dessas pessoas cresça cada vez mais. O que você tem pedido para Deus? Você tem pedido para outras pessoas ou tem pedido para você? Diz muito de quem nós somos e quanto Deus já nos transformou. Porque se nós somos abençoados por Deus, praticamente não nos falta nada. Nós temos tudo o que é necessário. E além do necessário, nós temos a satisfação. Porque o que adianta eu ter muitas coisas se eu não sou satisfeito com nada que eu tenho? Se tudo eu preciso ficar complementando. É assim que a gente começa a se viciar. Vai sempre complementando. É o cigarro vai a bebida não é mais suficiente, daqui um pouco mistura com uma segunda bebida, a bebida já não é mais suficiente, daqui um pouco põe uma droga. E assim vai indo, vai emendando. Quando você vê, é tanto prazer na tua vida, você já não tem mais vida, só tem o prazer, né? Só tem a loucura. É tanta dor dentro dos pensamentos. Quando você vê uma pessoa bebendo, é como se fosse um soro aquilo. É uma pessoa que ela está doente. Ela não sente nada, ela não tem relacionamento com Deus. E como a gente coloca Jesus para as pessoas? É através da nossa vida. Nós falamos que nós somos a primeira Bíblia que uma pessoa que não conhece Jesus, ela tem a oportunidade de ler. É através das nossas palavras que ela tem a oportunidade de enxergar algo que ela não via antes. Por que você acha que no mundo de hoje existe realmente pessoas que vivem o que está na palavra de Deus? Existem. Só que elas não saem fazendo vídeo e colocando no YouTube, elas não saem vivendo como as outras pessoas, elas vão estar lá no meio, mas elas vão passar quase que imperceptíveis. Porque o comportamento delas é diferente. As palavras dessas pessoas são diferentes. Isso não quer dizer que elas não existam, mas é como nós olhamos lá fora e vemos à noite a imensidão e a escuridão, e no meio disso diversos pontinhos. E Deus, ele define a gente desse jeito, como estrelas no céu. Estrelas, pontos pequenos de luz, mas que fazem toda a diferença para mostrar que nem tudo é escuridão. E é através das nossas palavras, é através do nosso comportamento, é através dos nossos sentimentos, que Jesus, ele pode ir como trabalho de formiguinha, pegando um a um, nos momentos que são oportunos. Não adianta eu pegar uma pessoa que ela está muito doida, não adianta. Existem momentos para se pregar. E são os momentos que as pessoas abrem a vulnerabilidade delas, no momento de reclamação, no momento que ela está traumatizada, no momento ao qual ela já não tem mais saída ou não tem mais forças para continuar insistindo no pecado. Então Paulo orava por essas pessoas, olha, eu quero que o amor de vocês cresça. Eu quero. O que mais que ele quer? E que tenham sabedoria e um entendimento completo. O que ele está pedindo para essas pessoas? A conversão. Porque ele sabia que mesmo ele estando preso, se essas pessoas tivessem o amor, a sabedoria e o entendimento, elas seriam completas no Senhor. Sendo completas no Senhor, eles poderiam continuar a obra que ele tinha começado. E esse é o nosso papel. Ser um facilitador para a vida de outras pessoas, para que elas possam trazer para dentro da sua casa, para dentro do seu trabalho, esse Jesus que elas receberam. Não é criar pessoas para de novo formar
Se não é tentador, daqui a um pouco você começa a reunir pessoas, qual que é a tua ideia? Não, vamos formar uma igreja, vamos fundar uma comunidade. Não. Vamos continuar do jeito que a gente está, espalhados, mas todos unidos no amor de Deus, na junção de Deus, no propósito de Deus. Porque é tentador você formar um prédio e colocar um lá. Falando, não, esse é a pessoa a qual nós estamos seguindo. Não, nós estamos seguindo a Jesus e ele pode ser seguido de dentro da minha casa, de dentro do meu quarto, de qualquer lugar que eu esteja. E assim a nossa comunidade ela é muito maior, porque ela não está limitada a paredes, ela não está limitada a contato físico. A fim de que saibam escolher o melhor. O amor, a sabedoria e o conhecimento, como ele se traduz na minha vida? Saber escolher o que é o melhor. Como são as suas escolhas? Como você escolhe administrar os teus recursos? Como você escolhe os teus relacionamentos? Como você escolhe o que você vai comer? Como você escolhe o horário de dormir? Como que você escolhe? Como que vai ser o teu dia, a tua rotina? Por ter sabedoria, eu escolho acordar antes. Por ter sabedoria, eu escolho buscar Jesus, a primeira coisa do meu dia. Independente do que eu tenha no dia, Jesus é o principal. É a melhor parte. Então é nele que nós começamos. É através da oração, é através do louvor, é através da leitura da palavra de Deus. O começo sempre precisa ser ele, para que haja luz. Se não tiver luz, eu vou passar um dia inteiro na escuridão, e aí a hora que eu deitar na minha cama eu resolvo lembrar de Deus. Aí eu acendo a luz lá no final. Faz sentido? Fiquei um dia inteiro no meio da escuridão e lá no final. Não tem o menor sentido viver assim. Assim, no dia da vinda de Cristo, vocês estarão livres de toda impureza e de qualquer culpa. Jesus ele vai voltar de novo. E nós estamos nos aperfeiçoando para esse dia, vivendo na sua presença. E cada vez mais nós fazemos o quê? Nós estamos livres de toda impureza. Por quê? Porque os nossos pensamentos são controlados pelo Senhor. Então nós não vemos mais a mentira como uma opção. Nós não vemos mais a fofoca como uma opção, a ganância. Nós já não temos mais dentro de nós aquele pensamento de maldade. Se uma pessoa ela não atende o telefone é porque ela está fazendo algo de errado. Já não tem mais ciúme, porque eu acho que é meu e você já não tem mais esse apego desse jeito. Isso não quer dizer que você não ama. Porque quando nós amamos da forma correta, nós amamos em liberdade. Eu não preciso prender as pessoas porque eu tenho medo que as pessoas vão. É liberdade, liberdade. Só fica do nosso lado aquilo que é verdadeiro, aquilo que é livre, aquilo que escolheu estar ali. Não adianta nós ficarmos construindo grades o tempo todo para ter uma falsa sensação de segurança, porque do mesmo jeito que protege de que algo entre, também protege que a gente saia. E se eu não posso sair, eu não tenho liberdade. A vida de vocês estará cheia de boas qualidades que só Jesus pode produzir. Então aquilo de bom que acontece na nossa vida, quem produz? Jesus. Cheia de boas qualidades que só Jesus. Não tem Jesus, não tem boas qualidades. Você quer que a pessoa fale a verdade sem Jesus. Você quer que a pessoa seja generosa sem Jesus. Você quer que a pessoa ela pense em você, que ela leve você em consideração, que ela seja agradecida. Não tem como a gente fazer isso sem Jesus. Nem em nós mesmos e nem nas outras pessoas. Então, antes de você querer esperar demais das outras pessoas e ficar decepcionado com as coisas que acontecem, aprende a olhar pelo lado certo. Tem Jesus? Pode-se esperar algo. Eu não esperaria nada de ninguém, porque se eu não espero nada, qualquer pouco que eu recebo é muito mais do que eu esperava. Mas se você quer esperar algo, que seja uma pessoa que tenha a mente controlada pelo Espírito Santo, porque se não tiver, a probabilidade dessa pessoa estar mentindo, dela estar te enganando, dela estar sendo falsa, é muito grande. E ela não está fazendo isso porque ela quer, porque ela não gosta de você. Ela faz para todo mundo. A pessoa que faz fofoca de outra pessoa para você, ela vai fazer de você para outra pessoa. Ela não tem controle. Esse controle não está em nós. Você pode achar que não, ela é minha amiga, não, ele é meu amigo, não, ele faria. Faria porque o diabo, quando ele vê que ele não tem mais quem atacar, ele vai usar as pessoas cada hora num nível. Ele não precisa usar todas as armas. Ele quer manter você preso por mais tempo possível, para quando você vê, você já não tem mais tempo.
Quando você vê, já somatizou tudo que tinha para somatizar. E para que nós temos as boas qualidades? Para produzir glória e louvor para Deus. Então aquilo que nós fazemos de bom é para mostrar o quanto Deus é bom. Não o quanto nós somos bons, o quanto Deus é bom. Se a gente continua lá em Filipenses 2, versículo 12 a 16, a palavra do Senhor diz assim: continuem trabalhando com respeito e temor a Deus para completar a salvação de vocês, pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que vocês não tenham nenhuma falta ou mancha. Sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más, que não querem saber de Deus. No meio delas, vocês devem brilhar como as estrelas no céu, entregando a elas a mensagem da vida. Então Paulo, ele continua nessa carta aos Filipenses. E aqui ele está ensinando algo, nós chamamos de conversão, Paulo chama de salvação. Mas o processo é sempre o mesmo. Quando eu começo o meu processo de leitura da palavra de Deus, eu estou ouvindo louvores, eu já estou vivendo uma vida mais regrada, eu estou vendo os frutos do Espírito Santo na minha vida, eu estou enxergando mudança, eu já não tenho mais os mesmos hábitos, já não tenho mais os mesmos vícios, já não tenho mais os mesmos sentimentos, os mesmos comportamentos. Então assim, eu vejo que eu sou uma pessoa já diferente, eu já começo a olhar isso e entender. E ele fala, continuem trabalhando com respeito e temor a Deus. O que é temor? É eu pensar em Deus para fazer alguma coisa. Quantas vezes nós não pensamos nas pessoas para fazer alguma coisa? No que elas vão pensar, no que elas vão achar, se elas vão gostar, se não vão. Ou quantas vezes nós não pensamos nas pessoas também, porque isso faz parte da nossa vida. Não pensar no outro. Pensa aqui na tua casa, moram 4 pessoas. E aí colocaram a mesa para comer, 3 sentaram e comeram e uma ia comer depois. Só que as 3 comeram toda a comida e aí quando a 4ª pessoa chegou, já não tinha-se quase nada para se comer. Só que essas pessoas, ela olha no prato e tem o resto, que seria o suficiente para que ela pudesse ter comido. Essas pessoas, elas pensaram no outro, que alguém deveria ir, que alguém iria comer depois? Não. Elas comeram o quanto que elas quiseram, desperdiçaram o quanto foi necessário, sem pensar em ninguém. E o temor a Deus é justamente isso, é eu pensar em Deus, pensar nas consequências dos meus atos, pensar se aquilo é necessário, se não é, ao invés de eu viver sonhando, porque eu preciso fazer isso amanhã, e garfão para a boca, você está tão ali fisgado no futuro que está jogando fora o teu presente, ou está tão decepcionado com o passado que também não está vivendo o seu presente. Então a gente sempre tem que entender que o necessário é o suficiente. Passou disso, não vai fazer bem. Como que eu completo então? Trabalhando com respeito e temor a Deus para completar a salvação de vocês, para que nós possamos completar a nossa conversão. Então é através do seu... E como que eu trabalho para Deus? É evangelizando, é amando, é perdoando, é obedecendo a Deus, pois Deus está sempre agindo em vocês. E para que Deus ele age? Para que obedeçam à vontade dele. Então a nossa conversão, ela serve para quê? Para nós obedecermos à vontade de Deus. Você não se converte para ser melhor para outra pessoa. Você não se converte para ser um bom pai, para ser uma boa mãe. Não existe. A razão da nossa conversão não está ligada em nada desse mundo, ela está ligada em Cristo. A vontade de Deus. E se eu faço a vontade de Deus, eu estou vivendo o meu propósito. E se existe uma vontade de Deus para a minha vida, a partir do instante que eu não estou fazendo a vontade de Deus, o meu espírito sabe que eu precisaria estar fazendo isso, mas a minha consciência não. Que sentimento que eu sinto? A ansiedade. E o que é a ansiedade? É quando alguma coisa precisa acontecer, mas eu não sei o que. É falta de desalinhamento, é falta da palavra de Deus, da oração, é a fome da alma. Então olha como os nossos sentimentos eles começam sempre a se traduzir.
Então, o resultado da nossa vida, por que nós estamos vivos? Por que eu tenho um determinado tempo para mim aprender a fazer a vontade de Deus e obedecer a Ele? E onde que essa vontade ela se manifesta? Como que Deus ele fala comigo? Será que vem uma voz e fala, Gabriel, Gabriel? Não vem uma voz. Aonde que acontece isso? Tanto no pensamento como nas ações. Então é através dos meus pensamentos e das minhas ações que a vontade de Deus ela permanece na minha vida. Porque quando nós perdoamos, nós esquecemos. Nós não perdoamos as pessoas para que as coisas fiquem em paz, para ter o silêncio. Ai, não fala que perdoa, aí ele vai parar de brigar. Fala que... Não. Porque se precisou existir perdão, tinha alguma coisa que já não foi praticada antes. Algum amor que ficou faltando. Algum comportamento, alguma boa ação. O perdão ele é o remédio da falta de amor. Enquanto nós continuamos amando, enquanto nós continuamos trabalhando com respeito e temor a Deus, nós vamos vivendo de uma forma correta, aonde nós colocamos os interesses do Senhor acima do nosso. E isso não quer dizer que nós seremos capachos das pessoas. Não é assim que funciona. Só que nós podemos ficar sim com o prejuízo se isso for da vontade de Deus. Aqui é o ponto. Até onde nós vamos? Até onde Deus pedir para ir. Eu não preciso ficar fazendo, porque o mesmo amor é justiça. Ele é justo. Se não fosse dessa forma, por que existe céu e inferno? Isso é só amor. Porque existe uma justiça. É certo, um que faz tudo certo, tudo da forma que Deus pede. Isso não quer dizer que nós sejamos perfeitos. E o outro que faz tudo errado e que não quer saber de Deus. Não tem como a gente juntar essas duas pessoas, porque um vai tentar sobrepor, um vai tentar roubar o lugar de Deus. Façam tudo sem queixas nem discussões. Adianta ficar brigando com as pessoas? Ai, porque não sei o quê. Ai, porque não era certo. Ai, se eu ficar acusando, se eu ficar brigando, se eu ficar discutindo, não vai adiantar nada. Isso não vai trazer nenhum tipo de bom resultado, para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha. Mas silêncio. Se eu estou olhando uma pessoa que eu sei que não tem Jesus, se eu estou olhando uma pessoa que eu sei que não adianta, que não tem sabedoria, como nós não tínhamos no passado, sempre que você olhar o outro, lembra de você. Tem o mesmo amor que alguém teve por você. Adianta eu ficar falando de Jesus, porque essa pessoa não vai entender. Mas a tradução do meu comportamento, ela vai. Poxa, ela tinha todo o direito, ela tinha toda a razão de levantar a voz. Não falou nada, não fez nada, ficou tranquilo, ficou em paz. É quando nós saímos do padrão do mundo que as pessoas têm a oportunidade de enxergar a Jesus. Sejam filhos de Deus. Então, depois da minha conversão, eu vivo sem queixo, os meus pensamentos são controlados pelo Senhor, eu obedeço à vontade dele, já ganhei um título aqui, eu sou filho de Deus. Vivendo sem nenhuma culpa. Então, a minha consciência ela não me acusa que eu estou fazendo algo de errado. Muito pelo contrário, os meus sentimentos afirmam que o que eu estou fazendo é certo. Porque Deus não é Deus de confusão. E a palavra não é nem por imposição nem por força. Não é assim que funciona. Não é catando a Bíblia e tacando na cabeça das pessoas que elas vão entender o Evangelho. Não funciona assim. Não funciona. Eu estou vivendo no meio de pessoas, beleza? E que tipo de pessoas é essa? São pessoas más. Então eu estou vivendo sem culpa no meio de pessoas onde todo mundo tem culpa. É por isso que quando nós entramos em um lugar e nós não bebemos e está todo mundo bebendo, as pessoas elas estranham aquele comportamento. E alguns vão tentar enfiar um copinho, vão tentar pôr um negocinho na tua boca, vão tentar te viciar, vão tentar... Ah, não, mas não tem problema. Não, isso daqui não tem problema. Quem que fez isso? Quando a gente olha lá no Éden, lá atrás, lá quando tudo era mato. Quem? A cobra. Quando ela chega em Adão e Eva, não, isso não tem problema não. Não pega a sua crença e deixa ela ser determinada pelo que as pessoas falam, mas Deus ele vai colocar dentro dos teus pensamentos o que é certo. Você não precisa de confirmação da palavra de pessoas, você não precisa da afirmação das pessoas, não precisa de nada. O máximo que vai acontecer é você cair, é você ser enganado. Tem uma passagem de um profeta, não sei se está em Ezequiel, não sei certinho para vocês falar,
Mas Deus tinha mandado o profeta falar, você não come nesse lugar, você não faz nada. Aí chegou outra pessoa e falou, não, mas eu sou profeta também, vem aqui comer. Ficou com as consequências na vida dele. Então assim, se você já tem intimidade com Deus, Deus ele vai falar pelos teus pensamentos. Claro, podemos sim ser exortados pelas pessoas, isso é a coisa mais normal do mundo. Mas via de regra, se você está se convertendo, não está se queixando, está fazendo tudo, vai ser assim. E aí olha o que nós vamos tornar. No meio delas, vocês devem brilhar como as estrelas no céu. É a mesma analogia. E como que nós brilhamos? Entregando a elas a mensagem da vida, pregando o evangelho. Então, pessoas que se convertem, elas amam, elas não discutem, elas não têm queixam, elas fazem a vontade de Deus, os sentimentos mudam, os pensamentos mudam e é normal, a gente começa a evangelizar. Não tem jeito de você ser convertido e não evangelizar. Não tem jeito de você estar tomado pelo Espírito Santo e ficar em silêncio. Não tem jeito de você ser alguém que tem temor pelo Senhor e vive como todo mundo vive e sente o que todo mundo sente. Não tem jeito de você precisar de tratamento de pessoas do mundo para falar que não se misturam. Ou você é luz ou você é escuridão. E você vê que tem muito mais escuridão do que pessoas que brilham. Então cabe a nós fazer essa diferença graças a Deus, graças à palavra de Deus, graças a Jesus Cristo, graças ao arrependimento. Se eu não me arrependo do que eu faço, não tem como eu mudar de vida. Então lembra que se você quer algo bom na sua vida, vai vir através de Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor lhe possa tocar o teu coração, que o Senhor possa te perdoar, que você se arrependa de todo o coração, de todo o mal que você fez, que você possa ser uma testemunha também do amor de Deus, que a sua vida ela possa mudar de tal forma que as pessoas possam olhar toda essa diferença e quando elas perguntarem o que foi que aconteceu, você possa falar, foi Deus, foi graças a Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.